Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para dar continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós vamos para a lição de número 10, onde vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Depois de uma série de estudo, falando sobre a doutrina da salvação, esse assunto soteriológico, um assunto muito importante. Agora vamos falar um pouco sobre um assunto pneumatológico, que é sobre a pessoa do Espírito Santo, Batismo do Espírito Santo. E falamos em lições anteriores, por exemplo, a lição de número 8 falava sobre andar no Espírito, a lição de número 9 falava o viver pela fé. Isso é interessante porque andar no Espírito e viver pela fé são características de um crente, por exemplo, que foi regenerado, que foi justificado, santificado, adotado por Cristo, que fala sobre a adoção. Isso é muito importante. E nós falamos nesses assuntos em lições anteriores. Repito, viver no Espírito, andar no Espírito e viver pela fé, melhor dizendo, são características de um crente transformado, regenerado, santificado por Cristo. Alguém que já levantou a mão, aceitando Jesus como Salvador, agora passou a produzir frutos espirituais e viver pela fé em Cristo Jesus. Agora vamos para a lição de número 10, onde vamos falar do batismo com o Espírito Santo. É algo que todo crente salvo almeja, melhor dizendo. Porque o batismo não é para quem não é salvo. O batismo é para quem foi salvo. Então, por isso que eu dei uma volta lá atrás, nas nossas lições anteriores, para dizer para os irmãos que o viver, o andar no Espírito e o viver pela fé são características de um crente salvo, que já foi transformado. Agora, o batismo no Espírito Santo é algo almejado por essas pessoas que passou por esse processo. Então, repito, o batismo no Espírito Santo não é para quem não é salvo. O batismo no Espírito Santo é para os salvos em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Então, só para que nós venhamos entender. Às vezes você poder até questionar e falar assim, então por que tem crente que não é batizado com o Espírito Santo? O fato de uma pessoa não ser batizada no Espírito Santo não quer dizer que ela não recebeu o Espírito Santo. Aleluia. Então, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, isso é muito importante. Todos os crentes têm o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. Então, eu quero deixar uma referência bíblica. Eu não vou ler, isso está em Gálatas, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Não existe cristão sem o Espírito Santo. Outra coisa interessante, não existe cristão sem o Espírito Santo. Só para nós ir aprendendo sobre essas coisas. Porque às vezes você pode questionar, então, uma pessoa que foi salvo que não é batizado, como é isso? Então, ele pode até não receber o batismo, mas ele tem o Espírito Santo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos, capítulo 8, versículo número 9. Se alguém não tem o Espírito, esse tal não é de Deus. Então, todo crente salvo tem o Espírito Santo. Então, isso é muito importante. Agora, nós vamos entender isso aqui.
Então, repito, o fato de uma pessoa salva não receber o batismo com o Espírito Santo, isso não quer dizer que ela não tenha o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, é uma dádiva de Deus, né? Podemos dizer, é um poder de Deus, é uma capacitação a mais. Nós podemos entender assim, dessa forma, porque é isso que a Bíblia nos ajuda a entender, contextualizando. É uma capacitação a mais para fazermos a obra do Senhor, né? De tal forma que os irmãos sabem que para ir ao diaconato é preciso ser batizado com o Espírito Santo. Mas o fato, repito, de uma pessoa não ser batizada com o Espírito Santo, né, ele não quer dizer que ele não tenha, que ele não seja cheio do Espírito Santo. Eu volto aqui para nós entender melhor, do diaconato até o pastorado, né, é preciso ele ser batizado com o Espírito Santo, porque começando do diácono. Isso é uma confirmação ao chamado ao ministério, o batismo no Espírito Santo. Aí volto. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, uma capacitação da parte de Deus, uma capacitação a mais. Uma pessoa que já é cheio, né? Quer dizer, é um revestimento. Observe que eu estou aqui com um paletó, mas tem uma camisa por baixo deste paletó. Então eu estou vestido. Mas quando eu botei esse paletó, por exemplo, eu fiquei revestido. Só para a gente ter uma ilustração, né, acerca desse assunto. Não é uma metodologia, é uma pequena ilustração. Não entenda isso como uma metodologia. Entenda como uma ilustração para entender o que estamos explicando. Então, eu estou revestido hoje. Né? Estou revestido. O batismo no Espírito Santo é isto. Você é cheio do Espírito Santo, você é vestido. Você recebeu após aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Agora, você sendo batizado com o Espírito Santo, você é revestido de poder. Né? Quer dizer, uma capacitação a mais para o serviço cristão na terra, para o serviço, para o evangelizar, para pregar, para todos os serviços da obra do Senhor. Então, você tem poder, mas quem foi batizado recebeu um revestimento a mais, quer dizer, recebeu uma capacitação a mais. Então, se nós fosse levar para uma outra visão, por exemplo, tem gente que ele é mais capacitado em algumas áreas, no sentido secular, por exemplo, de que outras pessoas. Quer dizer, ele é mais capacitado, ele procurou a capacitar mais. Isso é coisa que os homens buscam e pode adquirir no seu dia a dia, né? E no passado tempo. Então, nós podemos observar que o batismo no Espírito Santo agora é uma dádiva de Deus, é algo dado por Deus a nós. Então, pessoas que não foram batizadas com o Espírito Santo, cabe a Deus, né? Não a nós. Então, nem todo mundo vai ser batizado com o Espírito Santo. Por exemplo, esta manhã eu estava lendo algo e li relatos verídicos, por exemplo, de pessoas que duraram mais tempo para ser batizado. Por exemplo, eu li um relato de uma irmã assembleana que ela foi crente 28 anos. Após 28 anos de crente, ela foi batizada com o Espírito Santo. O seu esposo, por exemplo, dessa irmã, ele foi crente 25 anos. Após 25 anos, ele morreu dando glória a Deus. Né? Dando glória a Deus. E não foi batizado com o Espírito Santo, mas era um crente cheio do Espírito Santo. Né? Evidência disso é que ele morreu dando glória, como se diz, quase como Estevão, vendo o céu aberto. E o Filho de Deus, quem podemos entender,
de braço aberto, pronto para recebê-lo. Né? Os anjos receberem também no céu. Então isso é interessante. Né? Então pessoas que aceitaram a Cristo, às vezes morrerão ou morreram, pessoas que já morreram e não foram batizadas com o Espírito Santo. Mas eram pessoas cheias do Espírito Santo, que tinha certa capacidade para fazer a obra, às vezes que pessoa batizada no Espírito Santo não fazia o que aquela pessoa fazia. Né? Isso é muito interessante entendermos isso aqui. Né? Por exemplo, agora vamos entender. Pastor, então, pessoas que... o senhor, por exemplo, eu falei aqui que o batismo não é para quem não é crente, é só para o salvo. Para quem não é salvo não é, não adianta. Por exemplo, aí você poderia até pensar assim, então, o batismo na casa de Cornélio. Cornélio, ele aceitou Jesus, e ao aceitar Jesus naquele momento, ele foi batizado com o Espírito Santo. Então tem pessoas que ele tem este privilégio, ao levantar a mão, né, é como se diz, deixando as velhas práticas, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, ele agora recebe, junto com a conversão, o batismo no Espírito Santo. Glória a Jesus. Isso é muito glorioso, né? Nós já presenciamos isso, pessoas indo aceitar a Cristo e sendo batizadas na mesma hora. Pessoas que muitas das vezes é batizado ao descer as águas. Ao ser batizado nas águas, recebe o batismo no Espírito Santo. Onde outras pessoas, ele demora mais tempo. Repito, volto atrás. O batismo no Espírito Santo é almejado, é desejado por aqueles que passaram pelo processo da salvação. Aqueles que andam no Espírito e vivem pela fé. Então, às vezes, o fato de uma pessoa não ser batizado ainda, não quer dizer que ele não busque. Não quer dizer que ele nunca o buscou. Às vezes tem gente que fez campanha, buscou e não foi batizado ainda. Né? Deus sabe o porquê. Né? Isso cabe a Deus e não a nós. Então Deus sabe, no momento certo acontece. E se não for para acontecer, nós vamos continuar dando glória a Deus, louvando, exaltando, né? Magnificando o nome dele, porque ele é bom. Eu sempre digo, se Deus fizer o milagre, ele é Deus. E se ele não fizer o milagre, ele continua sendo Deus. Se eu glorificar a Deus, ele é Deus. E que se nós não glorificarmos a Deus, ele continua sendo Deus. Isso é muito interessante. Então vamos para frente para nós entender melhor sobre isso aqui. Então veja só. Nem sempre significa o batismo no Espírito, né? Perdão, deixa eu só voltar aqui o assunto. A expressão ser cheio do Espírito Santo deve ser entendida à luz do seu contexto. Nem sempre significa o batismo no Espírito Santo. Nem sempre significa o batismo no Espírito Santo. O que é que nós entendemos aqui? Ser cheio do Espírito Santo, né? Nem sempre significa batismo no Espírito Santo. Então, o que é que nós estamos aprendendo? Que o fato de uma pessoa não ser batizada com o Espírito Santo não quer dizer que ele não seja cheio do Espírito Santo. Então, uma pessoa cheio do Espírito Santo. Então, nós vemos relato aqui, por exemplo, em Atos, capítulo 4, versículo número 8, sobre pessoas que eram cheias do Espírito Santo, mas não era batizado. Atos 13, versículo 9, fala de pessoas que era cheio do Espírito Santo, mas não era batizada com o Espírito Santo. Então era cheia. Pessoas que não é batizada, mas era cheia. Eu falei sobre o revestimento de poder. Né? É uma dádiva de Deus. É um dom de Deus. Então, vamos lá entender isso aqui. Atos capítulo 4, o versículo de número 8.
está escrito assim a palavra do Senhor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e vós, anciões. Então veja que aqui trata de um homem cheio do Espírito Santo. Então, nem todas as vezes que a palavra se refere cheio na Bíblia, quer dizer que seja batizado com o Espírito Santo. Pedro foi um homem batizado no Espírito Santo no dia de Pentecostes, temos certeza disso. Mas o que queremos entender aqui é que nem todas as vezes que a Bíblia se refere à palavra cheio, se refere especificamente ao batismo. O capítulo 13 de Atos, o versículo 9, está escrito assim: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, olha só, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Isso é uma coisa interessante aqui, porque nós estamos tratando de uma pessoa que não é batizada e mais cheia, mas sim cheia do Espírito Santo. É uma pessoa que está baseada naquilo que Jesus disse aos discípulos: eu vos dou poder para expulsar demônios e para curar os enfermos. Veja que esse poder foi dado por Deus a nós para expulsar demônio. Isso não significa que uma pessoa precisa necessariamente ser batizada com o Espírito Santo para para orar e Deus curar. Então, você às vezes não é batizado com o Espírito Santo, mas você pode orar e Deus curar. Você tem poder para expulsar demônio, né? Você às vezes não é batizado com o Espírito Santo, mas é cheio. Mas Deus lhe deu o poder para expulsar demônio. Então você tem essa autoridade, porque ele diz assim: eu vos dou poder e autoridade para expulsar demônio. Não é isso? Se não foge da memória, está em Mateus, é o capítulo 10. Olha só o que é que está escrito. Capítulo 10, versículo 1. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade, primeiro, autoridade, sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curar toda sorte e doença e enfermidades. Deu-lhe autoridade, deu-lhe poder para expulsar. Então isso é muito interessante, né? Então a autoridade aqui vem do alto, a autoridade vem de Deus para nossas vidas, para expulsar. Isso é muito importante, meus queridos irmãos. Olha só. Nós cremos seu batismo no Espírito Santo, uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em línguas. Então isso é interessante. Qual é a evidência do batismo no Espírito Santo? A evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Primeiro, veja só, nós falamos sobre isso. Vem acompanhada de quê? Da regeneração, né? De uma vida, de uma pessoa que já foi salva, de uma pessoa que agora, como se diz, foi transformada por Deus. E quando ele é batizado, a evidência do batismo é o falar em línguas. Então nós falamos em língua. Quando falamos em língua, aquilo significa que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Agora é interessante, às vezes você pode até questionar, mas pastor, por que pessoas que às vezes são batizadas e não falam em línguas? Só falou no dia. A evidência do batismo é o falar em línguas. Então a pessoa foi batizada, na hora que ela é batizada, para que seja confirmado o batismo, essa pessoa precisa falar em línguas estranhas. A glossolalia, né? Que vem do grego. O falar em línguas, que diz assim, não conhecida, é uma língua não conhecida pelos homens, a não ser que Deus lhe agracie com o dom da interpretação ou de entender as línguas, né? Isso é muito interessante, porque isso é chamado de
só ver aqui, isso é chamado de genolalia, quer dizer, olha que quando Pedro houve o batismo lá no dia de Pentecoste, e aquelas pessoas entenderam cada um na sua língua, nem mesmo os discípulos, como se diz, o interpretavam as línguas, mas as pessoas estavam entendendo no seu próprio dialeto o que os discípulos estavam falando ali. Então Deus agraciou aquelas pessoas para entender o que aquelas pessoas estavam falando naquele momento. Mas vamos voltar aqui ao assunto, né? Então, vamos lá. A evidência do batismo é o falar em línguas. Então, tem gente, por exemplo, que ele recebe, ao ser batizado, ele fala em línguas. E quando ele fala em línguas, ele comprovou que foi batizado com o Espírito Santo, mas encerra ali muitas das vezes e não fala mais. Por quê? Vamos entender. É porque ele não recebeu o dom de falar em línguas. Falar em línguas também é um dom. Precisamos entender isso. Dom de línguas. Então ele não recebeu o dom de falar línguas estranhas, como conhecemos, como é conhecida, né? Ele não recebeu a glossolalia, o dom de línguas estranhas. Então, essa pessoa, ele não tem o dom, mas é batizado com o Espírito Santo, né? Isso é muito interessante, entender isso aqui. Então, pessoas que são batizadas receberam o dom do Espírito Santo, que foi confirmada, evidenciada pelas línguas estranhas, mas não fala em línguas. Por quê? Porque não recebeu o dom de falar em língua. O apóstolo Pedro, que interpreta o fenômeno do Pentecoste à luz de Joel 2:28, aqui podemos dizer, deixa ainda mais claro que essa promessa do Espírito é para todos os crentes, leigos, teólogos, homens e mulheres de todas as idades e todos os lugares e em todas as épocas. Meus queridos irmãos, Deus não tem uma classe específica, aqui nós vamos entender, Deus não tem uma classe específica para batizar. É outra coisa interessante. Mas Deus batiza, tem uma classe específica. Não. O batismo no Espírito Santo, à luz da Bíblia, né, em Joel 2:28 e 32, é que o Espírito seria derramado sobre todos. Né, todos. Vinha sobre todo mundo. Então, alguns serão cheios, enquanto não serão batizados. Né? Outros serão cheios, além de cheio, vão ser batizados com o Espírito Santo. Né? Glória seja dado o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O propósito do batismo no Espírito Santo. Vamos ver aqui. Esse batismo é a plenitude do Espírito na vida de quem tem Jesus no coração. Isso significa o revestimento do poder de Deus para o serviço divino. Então nós já falamos sobre isso, o revestimento de poder para o serviço divino, a capacitação do Espírito para que todos possam testemunhar de Jesus com liberdade e ousadia. Então é o que falei, é um revestimento a mais, é um poder de Deus a mais para o serviço de Deus. E aqui nós observamos em Atos, capítulo de número 1, o versículo de número 8. E nós vamos aqui ler, deixa eu só procurar aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o versículo de número 8. Está escrito assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós, olha, o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Mas, ele diz assim, respondeu-lhe, veja que Jesus, ele disse para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E ele diz assim, mas recebereis o dom do Espírito, mas recebereis o poder.
ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Ele diz assim, vós sejas minha testemunha. Então, o que podemos entender é que nós receberemos esse revestimento de poder, quer dizer, um revestimento a mais, para cada dia fazermos a obra de Deus. Porque, às vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tem pessoas que ele é batizado com o Espírito Santo, mas ele não procura fazer, a ser testemunha de Jesus Cristo. Porque o que é que Jesus diz assim? Que vós sereis minha testemunha, receberei o poder. Enquanto, às vezes, uma pessoa que não é batizada, é só cheia, é uma pessoa dedicada na obra, é uma pessoa que esforça, é uma pessoa que trabalha, não é, na obra do Senhor, que está ali empenhado, com a mão no arado. Então, às vezes, não confundimos isso aqui. Né? Sabemos que o batismo no Espírito Santo, como eu já expliquei anteriormente, é um poder a mais, é um revestimento de Deus a mais sobre a nossa vida. Né? Mas que se nós ficarmos de braço cruzado, a ferramenta vai enferrujar. Né? Essa ferramenta que Deus nos concedeu vai enferrujar. Tenhamos a preocupação que teve o discípulo de Eliseu. Né? Aquele discípulo da escola de profeta, que quando vai cortar madeira, o seu machado cai lá dentro do rio, e ele clama a Eliseu dizendo, ai meu Senhor, porque o machado era emprestado. Olha a preocupação dele, né? De não perder a ferramenta que era ali emprestada, que foi emprestada para ele. Então, Deus para nós ferramenta. E essas ferramentas precisam ser utilizadas na obra de Deus, usada na obra de Deus. Né? O nosso desejo, né, é que todos fossem batizados com o Espírito Santo. Mas não é assim. Não é da forma que nós pensamos, das vezes que nós quer, mas é da forma que Deus quer. Né? Às vezes tem gente que é incompreensível e até chega a julgar as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, né? E até chega até a dizer que aquela pessoa não busca, que aquela pessoa não esforça. Não é. Não é? Nós ouvimos relato de pessoas, por exemplo, que já buscou, que já jejuou, né? Que já orou até dias inteiros, buscando o batismo no Espírito Santo e não recebeu. Né? Na hora certa, se for da vontade de Deus, ainda antes que parta daqui para a eternidade, Deus vai conceder. O tempo é dele. Né? Não adianta nós querermos forçar Deus a fazer as coisas, porque querer uma coisa que Deus não quer para nós é querer forçar Deus a fazer. E aí estamos remando contra a maré. Então, o que eu observo, o que eu posso perceber aqui, não é? Que Jesus está dizendo assim, ó, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém como nos confins da terra. Então eu repito, tem gente que ele é batizado com o Espírito Santo, mas não procura ser testemunha de Jesus Cristo. Não procura testemunhar de Jesus. Enquanto as pessoas que não foram batizadas é um testemunho vivo de Jesus nessa terra. Né? Então, com isso, eu não estou lhe dizendo que você não busque o batismo com o Espírito Santo, você que não é batizado, né? E que está empenhado na obra de Deus, que é uma ferramenta na mão do Senhor. Não, pelo contrário, busque a cada dia mais. Peça a Deus o batismo com o Espírito Santo. Né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que foram batizadas dormindo, né? E o acordou falando de língua. Outra coisa interessante que é importante frisar aqui. Pastor, você poderia até perguntar, pastor, mas e aí? Pode ser batizado dormindo? Pode, desde que a pessoa acorde e alguém comprove que ele foi batizado com o Espírito Santo. Esse negócio que você estava dormindo e sonhou falando em línguas, né, não é batismo com o Espírito Santo. Eu quero deixar bem claro aqui, nessa pré-aula. Então esse negócio, eu já sonhei. Meus irmãos, eu sonhava muitas vezes falando em línguas quando eu não era batizado. Dormia, sonhava falando em língua. Até que um dia fui batizado com o Espírito Santo. Né? Então, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Né?
Então você pode ser batizado dormindo, agora você tem que acordar e alguém comprovar que você foi batizado. Eu conheço um irmão, por exemplo, muito conhecido nosso, amigo nosso, do ministério. Ele, não vou falar o nome dele aqui, mas ele foi batizado dormindo numa tarde, ele almoçou e deitou para dormir, foi batizado, sonhou sendo batizado com o Espírito Santo, acordou falando em língua, a mulher se espantou, pessoas que tinha lá na casa dele se espantaram, ele falando em outras línguas. E as pessoas logo comprovaram que ele foi batizado com o Espírito Santo. Então é preciso aprender também essas coisas. Amém? Glória seja dada em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós temos aqui a nossa lição e nesse domingo que vem estaremos aprendendo sobre esse assunto muito importante, o significado e propósito do batismo no Espírito Santo. Então aqui nós vamos aprender sobre o significado, o propósito e o batismo. Mostrar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus. Então veja que o primeiro objetivos específicos aqui, e há aqui um errozinho, porque o objetivo geral está em cima e o objetivo específico saiu com o objetivo geral, mas os irmãos vão entender. Os objetivos específicos aqui, o primeiro é mostrar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus. O batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus. Aí ele vem dizer aqui no primeiro tópico, o significado e o propósito do batismo. Então eu falei um pouco sobre o significado deste batismo. O segundo subtópico é propósito do batismo. Também falei um pouquinho sobre o propósito do batismo. Terceiro subtópico, a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. Então o segundo tópico é a descida, porque está aqui nos objetivos específicos, aprender alguns princípios bíblicos do genuíno batismo do Espírito Santo. E aqui está. E aqui está a descida do Espírito Santo em Pentecoste. A plenitude do Espírito Santo nos discípulos. O falar em línguas. Então, isso nós vamos aprender. O terceiro tópico está entender que o batismo no Espírito Santo complementa a obra regeneradora do Espírito. Então, complementa a obra regeneradora. Por isso que falamos que o batismo no Espírito Santo é para os salvos e não para os que não é salvo. Então, isso é muito importante entender. Então, o autêntico batismo no Espírito Santo. Característica, podemos ver as características aqui. O batismo genuíno na vida do crente, o batismo genuíno na vida do crente. Terceiro, considerações sobre o batismo no Espírito Santo. Meus queridos irmãos, eu quero deixar essa rápida reflexão, podemos dizer, não é um ensinamento detalhado, mas é uma rápida reflexão acerca do que é o batismo. Mas domingo o professor procure se aprofundar mais, entender mais sobre o batismo no Espírito Santo, para que ele esteja passando para os alunos, para os seus alunos. Quero dizer para o professor que você tem uma responsabilidade sobre os seus ombros. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, o versículo de número 7, que se a sua função é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então precisa dedicar, dedique-se no que está fazendo, para que venha trazer mais uma amplitude dentro do que estamos falando para os alunos. Então é importante você que vai lecionar, voltar um pouquinho atrás. Eu lhe dei aqui fiz um panoramazinho das lições que nós estudamos anteriormente. Então, antes de entrar sobre a lição do batismo no Espírito Santo, é importante você voltar um pouquinho atrás, entender sobre a regeneração, a santificação, a adoção, a eleição, que foi estudado já. Dá podemos dizer assim,
dar um entender aos alunos sobre o andar no Espírito e viver pela fé, porque é característica de quem passou pelos aqueles processos, do processo da salvação. Agora o batismo no Espírito Santo é para essas pessoas que são salvas. Eu falei que alguns recebem na hora da conversão, outros recebem no batismo, outros demoram mais e outros até não receberão, né? É muito importante. Então eu quero deixar essa palavra aqui para você, professor da nossa Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, Nova Aliança do Combinado. Eu quero finalizar aqui louvando, engrandecendo e exaltando o nome desse Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Trindade Santa, por este privilégio, né, de nos confiar e nos dar, podemos dizer, repito, este privilégio de estarmos aqui lecionando, falando a palavra do Senhor. Então Deus te deu um privilégio de ser professor da escola dominical. Louvo a Deus pela vida do nosso comentarista, professor Lorival, que Deus assim continue o abençoando, e toda a sua família. Da mesma forma, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Odair Gonçalves Dias, né, a sua muito digna esposa, irmã Neide, que está ali ao seu lado, lhe auxiliando, lhe ajudando, sempre com as mãos dadas na obra. Então, meu pastor, que Deus continue abençoando o Senhor e toda a sua família, né? Com toda a direção, diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Nova Aliança do Combinado. Todo o corpo ministerial, que Deus assim a cada dia venha o abençoar, né? E derramar sobre cada um as bênçãos do alto. Que Deus abençoe a todos.